Olá, irmãos, olá, amigos. Hoje é quarta-feira, 11 de maio de 2022. Estamos nos encontrando mais uma vez nesta semana em torno da Palavra de Deus para a nossa meditação. E sugestão a você que não pode vir ao culto hoje, que ouça essa meditação, reflita e caia de joelhos diante do Senhor, sabendo que nele há graça suficiente para ser derramada sobre você e a sua vida. Antes de fazermos a meditação, vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado por esse dia que o Senhor está nos dando. Obrigado por esse momento que vamos participar do pão da Tua Palavra. Vamos dessedentar a nossa sede com a água da Tua Palavra. Nos abençoe a todos nós, Pai. Pedimos-te por este mundo, pelo nosso país, pela Tua igreja, neste local e também universal. Perdoa todos os nossos pecados. Pedimos-te no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Gostaria de conversar um pouco com você sobre o assunto, alguns conselhos que Paulo dá à igreja de todas as épocas. No caso específico aqui do contexto, seria alguns conselhos para a igreja de Éfeso. Mas sem dúvida, esses conselhos são dirigidos a nós também. Eles estão lá em Efésios capítulo 5, versículos de 14 a 18, que diz assim: pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então vamos absorver com muita humildade aqui quais são os conselhos que o apóstolo Paulo passou para essa igreja e que tem passado para a igreja através dos séculos e que passa também para nós. Então, primeiramente, Paulo está falando aqui aqueles crentes que estavam dormindo. Dormindo seria estar indiferentes à vida da igreja, indiferentes às atividades da igreja. Então ele diz: desperta tu que dormes. Aí ele vai um pouco mais a fundo, ele diz assim: levanta-te dentre os mortos. O que faz o morto? Nada. O morto, ele está em estado de inércia, ele está inerte. Então ele chama os crentes de dorminhocos ou de mortos, daqui da igreja de Éfeso. E sem dúvida, este conselho serve para nós também, aqueles que dormimos, aqueles que estamos inertes. Então é preciso avaliarmos o nosso contexto, a nossa vida, as nossas atitudes, se precisamos despertar e se estamos inertes. Ele diz assim que você despertar e se levantar, você vai se colocar num posicionamento em que Cristo vai te esclarecer. Então, Deus não fala com crente morto. Deus não fala com crente que está dormindo. Então é preciso acordar, é preciso levantar-se, é preciso sair do estado de inércia. Aí ele continua o conselho aqui dizendo: vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Ainda o apóstolo Paulo diz que todo crente é inteligente porque todo crente tem a mente de Cristo. E aqui ele diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios. Nécios
dentro do contexto aqui do dicionário, seria pessoas ignorantes, seria pessoas estúpidas. Então ele está dizendo para os crentes de Éfeso: não andeis como ignorantes, não andeis como estúpidos. Então ele diz assim: andai prudentemente, caminhar com prudência. E eu, desculpa o exemplo próprio, mas eu sempre faço uma leitura do meu comportamento diante das pessoas, diante da igreja, e principalmente daqueles que não têm o Senhor Jesus na vida, no coração. Eu digo, eu tenho andado corretamente como cristão, como crente? Como é que tem sido a minha fala? Como é que tem sido os meus gestos? Quais têm sido as minhas atitudes? E pasmem, frequentemente eu preciso mudar. Frequentemente eu preciso recorrigir a minha rota. Eu creio que não sou só eu, mas todos nós precisamos fazer essa análise. Então Paulo diz: andem com prudência, não andem como ignorantes, não andem como estúpidos, andem como sábios. Eu estava lendo esses dias sobre Salomão e como Salomão tinha sabedoria. Ele encantava as pessoas com a sua sabedoria, mas infelizmente acabou se descambando. Mas foi um presente que Deus deu para ele. Nós podemos ser sábios também, no nosso falar, no nosso andar, no nosso olhar, no nosso comportamento, em todos os aspectos das nossas vidas. É para isso que Paulo estava chamando os crentes de Éfeso. Mas também diz assim: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. No meu entender aqui é o seguinte, irmãos, amigos: remindo o tempo, vamos aproveitar para fazer a obra. Nós estamos ainda durante o dia, estamos vivendo o dia, estamos tendo oportunidade. Então, remindo o tempo, vamos fazer a obra, porque os dias são difíceis, os dias são maus, disse Paulo. Ainda continuando a ideia aqui, Paulo diz assim: pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Ainda falando para os Éfesos, não é? Não sejais insensatos, tolos, não é? Não sejais tolos, mas procureis entender qual é a vontade do Senhor. Devemos perguntar a Deus: Senhor, qual a tua vontade para a minha vida? Qual o teu plano para a minha vida? E com certeza, Deus não deixa de responder as nossas perguntas. Deus não deixa de atender os nossos anseios quando são legítimos. E finalizando aqui, Paulo ainda fala com aqueles crentes: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho. A ideia aqui é a de que, quando se começa a tomar o vinho, uma bebida alcoólica, a partir de um determinado momento, ela passa a dominar você. Chega um momento que você não sabe o que você está falando, você não sabe o que você está fazendo, e você comete loucuras por estar dominado pelo álcool. Então Paulo diz assim: deixa o álcool para lá, deixa o vinho para lá, mas enchei-vos do Espírito. Então esse paralelo aqui, o álcool te domina e faz você fazer loucuras. Mas quando você se enche do Espírito, ele domina você, ele orienta você, ele abençoa você. Então, se deixe encher do Espírito. Quero concluir. Como é que está a minha vida? Como é que está a tua vida? Nós estamos dormindo? Nós estamos entre aqueles que estão mortos para as coisas de Deus? Vamos acordar, vamos levantar e vamos pedir ao Senhor Jesus
que nos esclareça. Vamos andar com prudência, não como ignorantes, não como estúpidos, com prudência, vigiando os nossos passos. Vamos procurar fazer a obra de Deus o mais rápido possível, porque a noite vem, porque os dias são maus, porque as oportunidades são únicas. E vamos também não ser insensatos. Vamos entender qual a vontade do Senhor para as nossas vidas e, finalmente, deixar que o Espírito Santo dirija as nossas vidas, a tal ponto de dizermos com Paulo: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Queridos, vamos seguir esses conselhos do apóstolo Paulo? Vamos obedecer ao Senhor? Após essa rápida reflexão, você vai se ajoelhar, vai orar e pedir ao Senhor que tenha misericórdia de você e que abençoe você e a sua vida e a sua família. Amém.